Olá pessoal, tudo bem? Hoje abordaremos a Primeira Guerra Mundial, conflito que inaugurou o século XX, segundo o historiador Eric Hobsbawm. Pois bem, senhores, abordaremos as principais causas estruturais e imediatas da Primeira Guerra. Falaremos sobre os principais países envolvidos nesse conflito, traremos suas características mais importantes e também apresentaremos as principais consequências da Primeira Guerra Mundial. Pois bem, primeiramente precisamos tratar dos antecedentes da Primeira Grande Guerra Mundial. E para isso, precisamos retroagir um pouco ao século XIX e entendermos as grandes transformações ocorridas em razão da Segunda Revolução Industrial, quando a Revolução Industrial se espalhou por outros países da Europa Ocidental, como França, Inglaterra, Bélgica, Holanda. Esse processo acabou gerando uma disputa por mercado consumidor e disputa por matéria-prima, envolvendo as principais potências econômicas do continente, principalmente uma grande rivalidade econômica entre a Inglaterra, principal potência capitalista, e a Alemanha, que estava num processo de emergência econômica, iniciado com sua unificação concluída em 1871, logo após a vitória na Guerra Franco-Prussiana. Esse é um dos fatores que irá deflagrar em 1914 a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Revolução Industrial teve como consequência importante o início do processo de neocolonialismo ou imperialismo, que consiste num processo de conquista e exploração econômica de importantes colônias localizadas nos continentes africano e asiático. Essas colônias forneceriam às potências industriais europeias mercado consumidor, fornecedor de matérias-primas e de mão de obra barata. Uma corrida imperialista nas décadas finais do século XIX e início do século XX. Outro fator importante foi o crescimento do nacionalismo em vários países do continente europeu, principalmente na França, na Alemanha e na Rússia. Um nacionalismo exacerbado, beirando a xenofobia. Outro fator também importante foi o desenvolvimento de novas armas que seriam utilizadas na Primeira Guerra Mundial. Armas letais como a metralhadora, os tanques blindados, os submarinos e os aviões de guerra. Outro fator importante foi a deflagração da política de alianças entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, formando principalmente duas alianças: a Tríplice Aliança e posteriormente a Tríplice Entente, também chamada de Entente Cordiale. E finalmente, o outro fator importante da Primeira Guerra Mundial foi o período denominado pelos historiadores de paz armada. Período entre 1870 e 1914. Período este que não ocorreram guerras no continente europeu, mas ao mesmo tempo um período em que todas as potências se preparavam para um possível conflito, um conflito de projeções inimagináveis, um grande conflito, a Grande Guerra. Esse período é chamado, como eu disse, de paz armada e corresponde justamente ao período histórico em que ocorreu o desenvolvimento da Belle Époque, período de consolidação da ordem burguesa no continente europeu. As alianças que foram formadas no contexto que antecede o início da Primeira Guerra Mundial foram a Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, pela Áustria-Hungria e pela Itália, e a Tríplice Entente, ou Entente Cordiale, composta pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Como antecedentes importantes do conflito,
Podemos ainda mencionar questões importantes como a questão marroquina e a questão balcânica. Primeiramente, falarei um pouquinho sobre a questão marroquina entre 1904 e 1911, envolvendo os interesses políticos e econômicos de duas importantes potências rivais no continente europeu, a Alemanha e a França. O interesse de ambas as potências era o controle sobre um local estratégico denominado Estreito de Gibraltar, entre o continente europeu e o continente africano. A Inglaterra, que era a principal potência econômica do mundo à época, intercedeu nesse conflito a favor da França. O governo inglês apoiou o governo francês. Ocorreram várias conferências para tentar se encontrar uma saída pacífica para esse conflito. Conferência de Algeciras, 1906, Conferência de Agadir, em 1908, e a Conferência de Casablanca, em 1911. Como título de indenização, a Alemanha acabou recebendo o Congo, na África, e a França passou a controlar o norte do continente africano, Marrocos, o Estreito de Gibraltar. Claro que essa decisão acabou descontentando o governo do Império Alemão. Uma outra questão importante, ocorrida no período que antecede a deflagração da Primeira Guerra Mundial, é a questão balcânica. Olha, a Península Balcânica era um verdadeiro barril de pólvoras perto de explodir. A questão balcânica envolvia os interesses da Rússia e do Império Austro-Húngaro. E aí nós temos, por exemplo, movimentos nacionalistas que vão ter uma atuação muito grande nessa região. A Rússia, por exemplo, defendia o pan-eslavismo, ou seja, a união de todos os povos de origem eslava sob sua liderança. Essa disputa, essa questão balcânica, envolvia o controle da região, da rica região dos Balcãs. Essa disputa é uma consequência direta do enfraquecimento, do declínio do poderio do Império Turco-Otomano na região. A Rússia, como eu falei, defendia a ideia do pan-eslavismo, a união de todos os povos de origem eslava sob sua liderança. O objetivo primordial da Rússia era manter a independência dos Balcãs através da Sérvia, através da criação da Grande Sérvia. Em 1914 ocorre um evento muito importante nessa região, que foi a visita do arquiduque Francisco Ferdinando de Habsburgo, herdeiro do trono austro-húngaro, na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia. O objetivo era a criação do Império Austro-Húngaro Eslavo na região. Entretanto, no dia 28 de junho de 1914, Gavrilo Príncipe assassina a tiros Francisco Ferdinando de Habsburgo e sua esposa Sofia, em Sarajevo, na Bósnia. Esse fato é considerado o estopim que vai dar início à Primeira Guerra Mundial. A Sérvia não reprimiu essas organizações nacionalistas. O Gavrilo Príncipe, o assassino do herdeiro do trono austro-húngaro, era membro de uma sociedade nacionalista denominada Mão Negra, e o governo da Sérvia não reprimiu essas organizações nacionalistas contrárias ao processo de unificação dos territórios. Então a Áustria declarou guerra à Sérvia em 1º de agosto de 1914. E isso acabou contribuindo para a ativação da política de alianças de ambos os lados. A Rússia, que era aliada da Sérvia, também declarou guerra à Áustria. E nesse contexto, a Alemanha, Inglaterra e França posicionaram-se ao lado de seus respectivos aliados. E em 1º de setembro de 1914, tivemos o início da Primeira Guerra Mundial. O motivo alegado pela Tríplice Entente foi a invasão alemã sobre o território belga, considerado território neutro naquele momento do início da Primeira Guerra Mundial.
E aí então nós temos aí os dois lados importantes da Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Aliança, composta pela Alemanha e pelo Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, que apresentava a Inglaterra, a França e a Rússia. Note que nesse primeiro momento da guerra, a Itália, que fazia parte da Tríplice Aliança, permaneceu neutra no conflito.